Oi, pessoal, tudo certinho com vocês? Todos com os espíritos renovados, né? E a esperança renovada depois da maravilhosa conferência geral que a gente teve semana passada. É incrível, né? Ouvir e refletir sobre o Salvador e seus ensinamentos. Nos edifica, nos inspira bastante, né? Eu, pelo menos, eu fico com um sentimento muito bom e tenho vontade de ser melhor a cada dia. Eu adoro o espírito de paz que as conferências gerais trazem para mim e para minha família. E eu com certeza pude sentir isso aí mais uma vez semana passada. Mesmo com os três filhos aqui em casa, nas idades entre 3 e 9 anos, brigando o tempo todo, ainda consegui sentir bastante paz. Bom, falando em barulho, rapidinho, gostaria de pedir desculpa para vocês, já de cara aqui, se vocês ouvirem cachorro latindo ou barulho de carro passando na rua. Essa semana eu vim visitar a minha mãe e eu acabei esquecendo o microfone lá em casa, né? E também não trouxe várias coisas aqui, né? Então o negócio aqui pode ficar meio barulhento. Então se vocês ouvirem muita coisa aí no fundo aí, me desculpa, tá? Bom, mas hoje vamos continuar falando sobre a importante visita do Salvador Jesus Cristo no livro de Mórmon, né, para suas outras ovelhas do continente americano, né? E falando nisso, semana passada teve uma parte que a gente não conseguiu ver, mas Cristo, né, quando ele estava falando com as pessoas, ele falou que eles eram as outras ovelhas que ele tinha falado lá na Bíblia, no livro de João, né, que ele falou que ele tinha que visitar outras ovelhas que não eram daquele aprisco. Então ele disse para os nefitas e para os lamanitas que ele estava falando sobre eles, né? E ele também fala aqui no capítulo anterior aqui que ele ainda tinha outras ovelhas que eram da casa de Israel que ele ainda precisaria visitar, tá bom? Bom, vamos lá então para primeiro Nef, desculpa, terceiro Nef, capítulo 17, onde a gente parou, tá? Quantos dias tinham se passado desde lá de terceiro Nef 11, né, que é onde Jesus Cristo apareceu para o povo no templo, até agora? Quantos dias tinham se passado? Nenhum dia ainda. Nós ainda estávamos no primeiro dia, tá? Tudo aconteceu desde a sua aparição, dos seus ensinamentos, né, tudo isso aconteceu tudo no primeiro dia. Então, o que a gente vai continuar falando hoje ainda está acontecendo no primeiro dia de visita do Salvador, tá bom? Vamos lá então. Terceiro Nef, no capítulo 17. E eu adoro os capítulos dessa semana, porque por mais uma vez a gente consegue sentir, né, o amor e a preocupação do Salvador para com as pessoas que ele estava ensinando. Tá? Bom, eu não sei vocês, mas quando eu fico bastante tempo prestando atenção e refletindo sobre alguma coisa que eu gosto bastante, ou que seja muito importante para mim, eu fico bem cansado, né, depois de um tempo ali pensando sobre aquilo. E eu começo meio que perder o foco e minhas ideias começam a ficar meio embaralhadas. Eu não sei se é isso aqui que está acontecendo, né, com as pessoas. Não sei se isso aí acontece com você também. É, mas eu fico imaginando que depois de um dia inteiro, né, ali sendo ensinadas pelo Salvador, e também pela intensidade dos sentimentos que elas estavam tendo, podia ser que elas estejam já um pouco cansadas, né? Por mais que os seus espíritos estejam sedentos por mais ensinamentos, né, do Salvador, o equilíbrio da parte física também é muito importante para o crescimento como um todo. Então pode ser que a parte física, corporal deles já estivesse ficando um pouquinho cansada. Aí vamos ver então o que o Salvador faz no comecinho ali do capítulo 17, o versículo 1 e 2. Eis que então aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, Jesus novamente olhou para a multidão que o rodeava e disse-lhe: Eis que meu tempo está próximo. Percebo que sois fracos, que não podeis compreender todas as palavras que o Pai me ordenou que vos dissesse nessa ocasião. Então, Cristo aqui, ele demonstra uma das características principais de um professor que realmente se preocupa com os seus alunos. Ele claramente, aqui pelo que ele fala,
ele tem um plano de aula, né, com as coisas que o Pai Celestial queria que ele passasse para o povo ali. Vocês não perceberam aqui? Ele sabia tudo o que ele tinha que passar, né? O Pai Celestial tinha ordenado que ele ensinasse uma lista de coisas. Mas aí o que acontece? Ele olha para as pessoas em volta ali, né? Ele presta atenção e ele percebe alguma coisa. Ele percebe que as pessoas não iriam se beneficiar tanto dos ensinamentos, né, que ele precisava passar ali, se ele continuasse com aquele plano de aula dele certinho, né? Então, o que ele pede para as pessoas? Vamos ler lá no versículo 3. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Então ele parou por ali, né, e pediu para as pessoas irem se preparar para ouvir o resto no próximo dia. Essa é a diferença entre um líder e mestre e um professor, né? E podemos aprender com esse exemplo para nossas ações do dia a dia, como pais, líderes, professores, né, na igreja ou em outros lugares. O indivíduo é sempre mais importante do que qualquer planejamento que a gente possa ter feito. Tem até inclusive uma citação do presidente Thomas S. Monson, que eu gosto. Ele falou lá na conferência de outubro de 2008, que fala assim: nunca permitam que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Isso foi um discurso chamado Alegria na Jornada. Eu achei bem legal. Então, as pessoas são mais importantes do que um problema, qualquer problema, né? As pessoas são mais importantes do que um atraso nas atividades, né? As reuniões de correlação que a gente tem que fazer, ou qualquer preocupação temporal que a gente tenha. As pessoas são sempre mais importantes. E é interessante também é interessante a gente ver para onde que o Salvador pediu que as pessoas fossem, né, se preparar. Para onde que ele falou, pediu para elas irem? Para suas casas, né? Nessa ocasião aqui, ele não falou para elas, se reúnam na capela, se reúnem em conselhos de ala ou com seus amigos. Não, ele disse, vão para suas casas, meditem e orem ao Pai, né? Então, a nossa casa, junto com a nossa família, sempre foi e sempre vai ser um lugar onde podemos sentir o Espírito do Senhor e aprender muita coisa que, por incrível que pareça, não podemos aprender e sentir em outros lugares, né? Então, bem interessante que o Salvador pediu para eles. Eu tenho certeza de que se nós estamos dando atenção aos ensinamentos dos nossos líderes na igreja, aos programas da igreja que temos para o fortalecimento da família e do lar, né? E também a nossa responsabilidade como chefes de família, né? Durante essa pandemia, a gente, né, deve ter tido muitas experiências maravilhosas com a nossa família, com a espiritualidade dentro de casa. E o certo, né, seria muito bom se a gente conseguisse levar isso aí para depois, para o futuro, né? Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Olha lá, os versículos 5 e o 6. E aconteceu que depois de assim haver falado, Jesus olhou novamente para a multidão que o cercava e viu que estavam em lágrimas e olhavam-no fixamente, como se quisessem pedir-lhe que permanecesse um pouco mais com eles. E ele disse-lhes: eis que minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. O Cristo estava se preparando, né, para se retirar no final do dia e para as pessoas também, né, irem para casa como ele tinha te pedido. Mas o que aconteceu mais uma vez? Ele prestou atenção em volta nas pessoas ali e ele percebeu que seus corações estavam precisando de alguma coisa diferente, de alguma coisa a mais. E isso fez com que ele se enchesse de compaixão para com as pessoas e mudasse os seus planos mais uma vez, né? Assim como um líder que tem como objetivo o crescimento e o fortalecimento do próximo, em vez de seguir um plano que você já tinha feito anteriormente. Então, por mais que as pessoas estivessem cansadas,
né, e o Senhor sentisse que talvez não fosse a hora de ensinar as doutrinas, né, elas ainda queriam ter aquele sentimento, né, gostoso de estar com o Salvador, aquele sentimento reconfortante que ele podia dar para elas, né? Elas precisavam disso ainda. Então, o que o Salvador faz? Ele pede para as pessoas trazerem os doentes aflitos para ele. Tá? Olha lá os versículos 7 e 8. Tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Interessante essa última frase, né? Pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Mesmo o perfeito Senhor Jesus Cristo, né, Criador de todas as coisas, o início e o fim de nossa salvação, ele dependia que a fé das pessoas fosse suficientes para que ele pudesse curar elas. Né? Interessante. Eu gostaria de comparar aqui rapidamente com um versículo na Bíblia, lá em Mateus 13:58, que diz o seguinte: E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Né? Então, você consegue perceber a diferença aqui entre a passagem em Mateus e a passagem aqui no livro de Mórmon? Lá em Mateus, né, Cristo não conseguiu fazer grandes milagres, né, entre as pessoas, o povo ali da sua própria terra natal. Né? E aqui entre os nefitas, ele sentiu que ele ia poder curar todos aqueles enfermos. Né? Então a diferença aqui é a fé das pessoas. Por mais que Cristo tenha feito a sua parte para a nossa salvação e ofereça toda a sua glória, né, para nos curar de qualquer aflição, ele depende ainda, primeiramente, de nossa fé pessoal, de cada um. Né? Então, Cristo cura as pessoas um a um. Né? À medida que eles vão sendo trazidos para ele cura elas uma a uma. Né? Mais uma vez, dando importância àquela oportunidade de abençoar individualmente cada um, para cada um ter aquela experiência pessoal e individual com ele. Ele poderia muito bem, né, tipo, fazer uma oração e curar todo mundo ali ao mesmo tempo. Mas ele se preocupou individualmente com as pessoas aflitas, né, que talvez em outras circunstâncias seria muito difícil terem essa mesma oportunidade. Né? Então, é incrível o amor e a preocupação que Cristo tem com cada uma daquelas pessoas, mesmo a multidão sendo tão grande ali. Então, depois de curar os enfermos e os aflitos, Cristo ele dá uma atenção especial e ele dedica uma parcela de tempo significativa ali do seu dia para umas pessoinhas que muitas vezes não são dadas a devida atenção. Vamos ler lá os versículos do 11 ao 13. E aconteceu que ele ordenou que as criancinhas fossem levadas à sua presença. Levaram, pois, suas criancinhas e colocaram-nas no chão, ao redor dele. E Jesus ficou no meio, e a multidão cedeu espaço até que todas as crianças fossem levadas a ele. E aconteceu que, após todas elas terem sido levadas, e Jesus estava no meio, ele ordenou à multidão que se ajoelhasse no chão. Então, eu fiquei pensando na diferença, né, em que muitas pessoas no mundo hoje em dia veem as crianças e como Cristo enxerga essas mesmas crianças. Qual que é a visão social e cultural do mundo hoje em dia em relação às crianças? Eu conheço muitas pessoas que olham para as criancinhas como uma coisa muito cara, como perda de tempo, ou até um estorvo ali nas atividades do dia a dia.
talvez alguém que atrapalhe, né, os seus objetivos profissionais e pessoais. Muitas vezes até na igreja, né, a gente ouve comentários sobre crianças sendo vistas como pessoas que atrapalham as reuniões, a espiritualidade, e às vezes até a gente tenta fazer alguns arranjos, né, para que as crianças não atrapalhem essa espiritualidade. Né, talvez não vá a alguma reunião por causa das crianças, ou não leve elas. Então, claramente, Cristo ele se sente muito diferente disso. Né? O que ele diz aqui? Tragam a mim as criancinhas. E a multidão, claramente, entendeu a importância disso. Porque o que eles fizeram? Eles abriram espaço para que as crianças pudessem ser, né, trazidas e ficassem no centro, junto com Jesus. E o espírito que essas criancinhas, né, trouxeram naquele momento foi tão grande, né? Se você ler aqui, as pessoas elas testemunharam palavras tão maravilhosas e edificantes que nunca tinham sido ouvidas antes. Né? Vamos ler lá o 16 e 17, por exemplo. E dessa forma testemunham: os olhos jamais viram e os ouvidos jamais ouviram até agora coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer ao Pai. E não há língua que possa expressar, nem homem que possa escrever, nem pode o coração dos homens conceber coisas tão grandes e maravilhosas como as que vimos e ouvimos Jesus dizer. E ninguém pode calcular a extraordinária alegria que nos encheu a alma na ocasião em que o vimos orar por nós ao Pai. E vamos continuar lá no 21 e no 22. E depois de haver proferido essas palavras, ele chorou, e a multidão testificou isso, e pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as, e orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou de novo. Em alguns lugares nas Escrituras, né, nós ouvimos o próprio Salvador ou os seus profetas, né, que falam por meio dele, que falam por ele, ouvimos falar da importância da pureza das crianças e como a gente precisa se tornar como uma criança. Mas nesses poucos versículos aqui, né, através do exemplo e das ações do Salvador, eu, pessoalmente, né, consigo sentir, né, e entender um pouco mais desse sentimento que ele tinha, né, e da importância das crianças, né, do que talvez se ele tivesse dado um discurso de várias horas sobre isso, né, das crianças, da importância da pureza delas. O ato dele segurar uma a uma, né, olhar nos olhos delas e abençoar cada uma delas. Né, o sentimento que eu tenho é do grande valor que as crianças têm para o nosso Pai Celestial. Né, e o quanto que a gente precisa se esforçar para fazer elas felizes, né, e ajudá-las a nunca mais se afastarem de Cristo. Né, eu fiquei imaginando os meus filhos, né, sendo abençoados pelo Salvador e tendo essa experiência individual com eles, com ele. Eu espero conseguir fazer o meu melhor, né, para que meus filhos tenham vontade, né, em seus corações de se preparar para um dia conseguirem ter essa experiência. Tá? Então, antes de terminar o capítulo 17, Cristo ainda pede para as pessoas olharem para as criancinhas. Né? Então, elas olham ali e elas veem anjos descendo do céu como se estivesse no meio de fogo, e esses anjos ministram para as crianças. Então, hoje em dia, né, mesmo que anjos não desçam do céu para ministrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, Deus ainda coloca anjos na terra para fazer isso por eles. Né? Os líderes da primária, os líderes dos jovens, avós, parentes e nós mesmos como pais. Nós temos a oportunidade e a responsabilidade de ser esses anjos que ministram as crianças que são tão importantes para o Salvador e para o nosso Pai Celestial. Não é verdade? Agora a gente pode pensar que esse seria um fechamento perfeito para esse grande dia, não é mesmo? Mas sabe uma coisa? O dia ainda não tinha acabado. Vamos virar lá para o capítulo 18 e vamos ler o versículo 1. E aconteceu que Jesus ordenou
aos seus discípulos que lhe trouxessem pão e vinho. Eu não sei como que aconteceu exatamente aqui esse pedido do Salvador. Eu não sei se ele já tinha combinado alguma coisa com os discípulos antes, ou se foi na surpresa mesmo ali que ele pediu o pão e o vinho. E ele não deixa claro aqui também para os discípulos, né, se ele tinha falado, qual que é o propósito, né, desse pão e desse vinho. Mas a gente estava conversando aqui em casa uns 2 dias atrás, e eu estava comentando um pouco como que eu me sentiria se eu fosse o discípulo de Cristo que tivesse que ir lá pegar o pão, né, e trazer o pão. Como que eu me sentiria despreparado para esse pedido? Né? Imagina se o Salvador estivesse pedindo um pão ali para ele se alimentar, né? E eu tivesse que ir lá em casa e pegar aqueles pão que eu tenho lá em casa lá. Eu ia me sentir meio, né, tipo, poxa vida, né? Tudo que eu possa dar do melhor aqui não é o suficiente para Cristo, né? Nós sabemos agora que ele estava pedindo o pão e o vinho para fazer um procedimento sacramental ali. Mas o interessante é que lá no capítulo 20, que a gente vai ler semana que vem, Cristo, né, ele faz o pão e o vinho ali milagrosamente, sem ninguém precisar trazer. Né? Ele faz aparecer ali para as pessoas. E com certeza ele podia fazer a mesma coisa nesse momento. Mas ele achou melhor pedir para alguém trazer o pão e o vinho. Né? Do mesmo jeito que a gente lê nas Escrituras, que ele às vezes ele curava pessoas com problemas ou fazia milagres parecidos, mas de maneiras diferentes. Né? Então ele conhece a cada um de nós e ele sabe a melhor maneira de nos ensinar naquele momento específico de nossa vida. Então no 18, vamos ler lá agora do 3 ao 5. E quando os discípulos chegaram com o pão e vinho, Jesus tomou do pão e partiu-o, e abençoou-o, e deu a seus discípulos, e mandou que comessem. Então o pão e o vinho não era para Cristo ali, né? Ele estava pensando no próximo, não estava pensando em si mesmo. Continuando ali. E quando eles acabaram de comer e achavam-se fartos, mandou que dessem à multidão. E depois que a multidão comeu e fartou-se, disse ele aos discípulos: Eis que um dentre vós será ordenado, e a ele eu darei poder para partir o pão e abençoá-lo, e distribuí-lo ao povo da minha igreja, a todos os que crerem e forem batizados em meu nome. E da mesma maneira aconteceu com o vinho. Né? Jesus abençoou o vinho, os discípulos tomaram, e depois que eles tomaram, eles deram para a multidão até que todos se fartassem. Agora, no final do capítulo 17 aqui, Mormon ele deixa um comentário no final lá de que havia naquele momento ali, naquela circunstância ali, tinha mais ou menos 2.500 pessoas, né, na multidão. Era bastante gente. E por mais que o Senhor podia facilmente, né, ter dado alimento para que todos ficassem fisicamente cheios, né, eu acredito que aqui quando ele fala aqui que as pessoas se fartaram, não foi puramente de uma forma física. Né? Eu acho que eles estavam repletos de amor pelo Senhor, cheios do Espírito, se regozijando, né, com aquela ordenança ali que eles tinham, que eles estavam aprendendo ali pela primeira vez. Né? Então, quando eles estavam fartos, não era só fisicamente, mas sim espiritualmente. Agora, nos próximos versículos, Cristo ele fala um pouco sobre o propósito daquele pão e daquele vinho ali, né, que eles estavam comendo. E a gente vai ver que soa bem familiar para a gente hoje em dia. Vamos ler lá o 6 e o 7, e depois o 11 e o 12. E sempre procurareis fazer isto, tal como eu fiz. Da mesma forma que eu parti o pão, abençoei-o e dei-o a vós. E isso fareis em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei. E será um testemunho ao Pai, de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito convosco. É bem interessante que quando pensamos, né, que o pão do sacramento
simboliza o corpo o corpo de Cristo, né? Eu, pelo menos, né, quase sempre ali, eu penso naquele corpo sofrido de Cristo, machucado pelos sofrimentos que ele tinha passado, né, lá o corpo morrendo na cruz. Mas aqui Cristo, ele diz para as pessoas fazerem aquilo em lembrança do corpo que eles estavam vendo ali, que ele tinha mostrado para eles. Que é o corpo o quê? É um corpo ressurreto, um corpo perfeito e eterno. Não é um corpo mortal, físico ali sofrido, né? Agora o 11 e o 12, sobre a água aqui. E isto fareis sempre a todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome. E o fareis em lembrança do meu sangue, que derramei por vós, a fim de que testifiqueis ao Pai que sempre vos lembrais de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis o meu espírito convosco. E dou-vos um mandamento, de que façais essas coisas. E fazendo sempre essas coisas, abençoados sois, porque estáis edificados sobre a minha rocha. Estudando durante essa semana, eu vi um comentário que eu achei bem especial sobre essa passagem e sobre o sacramento em geral. O pão e a água são coisas bem simples, que faz parte do nosso dia a dia, né? Todo dia a gente come pão e toma água, né? E assim como qualquer outra coisa terrena, né, por si só, eles são itens extremamente mortais. O pão, por exemplo, né, se você deixar ele no tempo ali em cima da mesa durante vários dias, o que vai acontecer? Ele vai ficar duro, vai apodrecer, né? Então é uma coisa extremamente mortal. Mas ao colocarmos essas coisas mortais, né, e temporais sobre o altar, né, o Senhor ele tem o poder de torná-las eternas, assim como seu corpo e seu infinito sacrifício expiatório. Né? Então, por mais que quando nós estejamos no sacramento ali, tomando, né, colocando o pão e a água dentro de nossos corpos, né, e eles serão absorvidos pelo corpo e eliminados, assim como qualquer outro alimento que a gente come, o poder que esse sacramento pode ter em nosso espírito e em nossa vida é eterno. Não um pensamento muito especial de saber isso, de pensar dessa forma, né, que o Senhor pode tornar as coisas mortais e temporais eternas. E assim como ele consegue tornar o pão e a água, né, ter um significado eterno, né, ele também pode fazer a mesma coisa com todas as coisas da nossa vida que são ligadas à mortalidade. Né, nosso homem natural, os nossos desejos. Né, tudo que a gente precisa fazer é o quê? Colocar essas coisas sobre o altar, lembrar dele e guardar os mandamentos que ele nos deu. Né? Então eu convido vocês, da próxima vez que vocês forem tomar o sacramento, seja em suas casas ou no salão sacramental, se tiver aberta a igreja na sua região, né? Então ao receber aqueles símbolos ali na bandeja, pensem, né? e que o Salvador os abençoou. E o poder que ele tem, né, de fazer com que aquelas coisas tenham um significado e um resultado eterno em nossas vidas. Tá? Outro versículo que gostei bastante aqui também no capítulo 18 foi o versículo 15. Tá? Onde o Salvador ele nos dá uma receita bem simples ali de o que a gente pode fazer para evitar tentações e conseguir se desvencilhar ali de nossas fraquezas naturais. Vamos dar uma olhada ali no 15. Em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre, para que não sejais tentados pelo diabo e levados cativos por ele. Então perceberam aqui que ele fala que precisamos fazer duas coisas: vigiar e orar. E o que será que ele quis dizer com vigiar? Eu lembro que umas semanas atrás, eu peguei minha família e os amigos e a gente foi no parque do Beto Carreiro, lá em Santa Catarina. E tem um brinquedo lá que chama Lazy River do Madagascar. Não sei se vocês já foram, né, um brinquedo parecido. Mas é como se fosse uma boia bem grande, redonda, né, e você senta ali com a sua família
E aí tem uma correnteza que vai te levando ali naquela boia, né? E aí tem uma musiquinha, né, para você se distrair, tem status para você olhar ali, mensagens e tal, é bem divertido. E eu lembro quando eu tava nesse brinquedo, eu tava com meu celular na mão, né? E eu fiquei filmando ali a minha esposa, né, as coisas que estavam em volta ali. E quando eu, de repente, veio uma parte dessa correnteza que era mais forte, mais rápida. E o barquinho, de repente, deu uma batida na lateral ali do riozinho, né? E o que aconteceu com o meu celular? Não caiu, não. Vocês pensaram que ele tinha caído, né? Ele quase caiu. Imagina o prejuízo que eu ia ter se meu celular caísse ali, né? Mas a culpa ia ser minha, porque eu não estava prestando atenção no que estava acontecendo à minha volta e protegendo ali o meu celular, né? Que é uma coisa que eu tinha de valor comigo ali. Eu conheço tantas pessoas que foram pegas por Satanás em pecados graves, né? Por simplesmente não prestar atenção no que estava acontecendo em sua volta e deixar simplesmente ser levado com a correnteza. E a correnteza que acontece, vai ficando mais forte, mas é tão emocionante ali a correnteza, o brinquedo, e de repente o barco virou, né? Então nós temos que estar sempre atentos ao que está acontecendo, né? Com quem que a gente está andando, aonde estamos andando, né? Aonde que estão os nossos familiares, o que está acontecendo com eles. E é claro que, além de sempre vigiar, precisamos da força, né, e da ajuda de Deus através da oração, né? Pedindo força para quê? Para nos ajudar a fazer as mudanças necessárias quando a gente percebe que elas são necessárias. Assim como Cristo percebeu que as pessoas estavam precisando de coisas específicas ali, nós também temos que perceber quando mudanças são necessárias. E aí ele repete de novo esse mesmo princípio ali no versículo 18 e 19. Olha lá. Eis que em verdade vos digo, que deveis vigiar e orar sempre, para não cairdes em tentação. Porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Portanto, deveis sempre orar ao Pai em meu nome. E olha no 21 lá, como ele dá importância mais uma vez para nos edificarmos como família. Orai ao Pai no seio de vossa família, sempre em meu nome, a fim de que vossas mulheres e vossos filhos sejam abençoados. Então, uma família unida em amor, né, uns pelos outros e amor pelo Salvador, é uma das melhores maneiras de evitarmos as tentações. E qualquer coisa que possa nos ameaçar para não viver com eles para a eternidade. No capítulo 18, o Senhor continua dando mais dicas aqui no final do 18, de como podemos evitar tentações e nos fortalecer, né, para enfrentar Satanás. Inclusive, ele fala um pouco sobre o mandamento de nos reunirmos frequentemente e orarmos juntos como igreja, né, e convidarmos todas as pessoas para participar conosco ali e não expulsar e não deixar ninguém de fora, né. Aí no final do capítulo 18, aparece uma nuvem, né, que cobre Jesus Cristo ali, e com isso ele sobe ao céu para terminar o seu primeiro dia de ministração. E que dia, hein? Caramba, que especial! Imagine as pessoas ali, eu acredito que elas nem conseguiram dormir aquela noite. Bom, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Nós aprendemos bastante sobre o carinho e a preocupação do Salvador com as pessoas ali que ele estava ensinando, né? E eu sei também que ele tem o mesmo amor e o mesmo carinho por cada um de nós, né? A gente aprendeu também sobre, né, que ao nos lembrarmos dele constantemente, tomarmos seu sacramento todas as semanas, vigiarmos e orarmos e nos reunir frequentemente, nós vamos, né, estar protegidos do poder do adversário e vamos ser mais fortes para enfrentar todas essas incertezas que estão por toda parte nesse mundo de hoje, tá? Mais uma vez, a leitura do livro de Mórmon me ajudou a saber que eu amo meu Salvador e como eu sou grato por todas as oportunidades que ele me proporciona a cada dia de ser um pouco melhor, né? Ao tomarmos o sacramento toda semana, nós não vamos ser perfeitos, mas o importante é que a gente saiba que nós somos um pouquinho melhor essa semana do que eu consegui semana passada.
né? Então eu deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. E só um recadinho que eu queria deixar, que semana que vem eu vou estar viajando e provavelmente eu não vou conseguir gravar a mensagem com a designação do Vem e Segue-me, tá? Então eu convido vocês a estudarem aí pessoalmente, em família, e discutirem o seu aprendizado e os seus sentimentos com a família, com sua família e amigos, tá bom? Essa é a maneira que eu aprendo a maior parte das coisas, estudando e compartilhando com vocês, tá? Então, uma ótima semana a todos. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles também sintam o amor do Salvador por eles. Aproveitem e deem uma olhada no vídeo da semana para as crianças. Vou deixar o link na descrição. Um abraço.